a visão vertical, quando Deus fecha o caos em sua vida. A visão, quantos sabem que vertical é assim? A visão vertical, quando Deus fecha o caos na sua vida. Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 16. Gênesis 6, 11 a 16. Eu estou perguntando bastante hoje, mas quantos creem que é um milagre a gente ter um lugar desse para congregar? É um milagre todas as coisas, gente. É um milagre acordar. Olha como tudo está tão lindo que a gente faz, com todo o carinho. E acredite, não é para Deus, não. Para Deus, Ele quer o nosso coração diretamente nele. A gente faz isso por carinho por pessoas. Mas quando a gente ama as pessoas, a gente ama a Deus. Isso é maravilhoso. Gênesis capítulo 6, versos 11 a 16. Teve um momento que a terra estava tão corrompida, né, gente? Eu já vou ler. Muita prostituição, muito vandalismo, muita coisa errada, dizia que até gigantes tinham sobre a terra, de anjos caídos, que tiveram relações com as filhas dos homens. E Deus estava vendo aquilo tudo lá e não estava se agradando. Então ele levantou um homem que tinha um coração puro, chamado Noé. E aqui eu vou começar a ler no versículo 11 de Gênesis 6, que diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E aqui é interessante, gente, que quando a gente vai lendo e vem as mensagens do Espírito, a gente para um pouco. A terra estava corrompida aos olhos de quem? De Deus. Tantas vezes a gente acha que não tem nada corrompido. Tantas vezes a gente acha que está tudo indo bem. E Deus está lá de cima, olhando e dizendo, eles estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Aos olhos de Deus é a verdadeira corrupção. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Amém? Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Que ela venha ao nosso coração como flecha. Sei que muitas vezes a gente, na tua palavra, muitas coisas passam despercebidas. Mas a gente quer aqui hoje, Pai, que o Senhor revele aquilo que o Senhor quer falar. Que mude nossos corações, Pai. Porque a gente sabe que o Senhor é o único capaz de nos tirar desse caos, desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou introduzir isso aqui, falando na nossa capacidade de meditar no caos. Eu quero confrontar a sua alma que veio aqui hoje, que está assistindo na internet, gente, com uma realidade da nossa natureza. Cada um aqui é especialista em uma coisa, eu não tenho dúvida. Se uma mulher começar a parir ali, tem meu pai aqui, que com certeza é especialista no assunto, vai conseguir dar luz, mesmo depois de aposentado. Se alguém precisar urgentemente de uma rede para pegar um peixe, Isaac com certeza vai fazer isso aí. Níris, especialista em outra coisa. Mateus sabe fazer salgadinhos como ninguém. Cada um aqui, gente, tem uma especialidade. Se uns óculos tiver algum problema, meu amor ali vai conseguir consertar, ela dá jeito de uma maneira que a gente nem entende. Mas eu quero dizer aqui que existem, além dessas especialidades que a gente estudou, que a gente aprendeu, especialidades que vieram de Deus, talentos que vieram de Deus. Mas existe um talento
que nos une, todos nós. Existe um talento, uma capacidade que a gente tem, que não tem um que não tenha. Que nós somos exatamente iguais. Sabe o que é? Nós temos a capacidade de tirar os olhos do alvo e focar na tempestade. Não há um que escape disso. Nenhum sequer. É uma capacidade que a gente tem em comum. Eu tiro os olhos do alvo e foco na tempestade. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Pedro é um exemplo. Ele estava vivendo o impossível. Ele estava andando sobre as águas, na verdade andando sobre a palavra de Jesus. Mas ele tirou o foco. Ele parou de ver o acontecimento, ele começou a olhar para o caos. Ele começou a olhar para a situação. Ele começou a olhar para o problema. E aí, meu querido, ele afundou. Porque o milagre maior não tolera distrações. Se você quer viver um milagre grande de Deus, afaste-se das distrações. Afaste-se de olhar para o problema. E continue no foco, que é a palavra de Deus, cara. A palavra nos garante, Rose, que fé é certeza. Não é uma esperança que algo dê certo. É certeza absoluta que algo já deu certo. Simples assim. Teve outro exemplo, Ezequias. Ezequias estava lá reinando. Deus disse que, poxa, Ezequias era um rei que agradava a ele. Ezequias fez Páscoa fora de época e Deus se agradou. Ele ungiu sacerdotes de uma maneira rápida e Deus se agradou. Aí vem um carinha, Senaqueribe, representando o mal. Chegou, cercou ali, já tinha derrotado muitas cidades e ali ia para Judá. Ali é para a área protegida por Deus. Foi o que Ezequias fez. Em vez dele continuar olhando para o Deus, ele olhou para a força do exército inimigo. Ele resolveu olhar para o tamanho da fama do caos, para o tamanho da fama de um exército inimigo. Foi o que ele fez. Entregou todos os tesouros do templo, até fechaduras de ouro, ele entregou para Senaqueribe. Isso porque ele escolheu olhar o caos, em vez de continuar olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Precisou perder tudo. Aí Senaqueribe volta outra vez. Agora ele aprendeu a lição. Agora ele olhou para o alto e disse: Senhor, eu não deixaria isso barato. Ele está falando contra ti. E Deus mostrou a lição. Ele não tinha mais nada, não tinha mais tesouro. E ainda assim, Deus enviou um só anjo que derrotou todo o exército inimigo. Por quê? Porque ele aprendeu a parar de olhar para o caos, parar de olhar para a situação natural e olhar para o Deus sobrenatural. Nem preciso te falar de outro caso que já foi muito pregado aqui por Isaac, que 12 espias entram numa terra para olhar a terra. Ô, meu amor, os 12 chegam dizendo que viram a terra da mesma forma. Estou falando naturalmente. Cara, cachos de uva gigantes. A terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa. Mas 10 deles voltaram e em vez de focar na bênção, em vez de focar na promessa de Deus, focaram tanto no caos que conseguiram instalar o caos em toda a comunidade de Israel. 10 pessoas corromperam um Israel inteiro. Por quê? Porque só olharam para o caos. Mas 2 deles olharam para o alto. Não se desviaram, não se distraíram e receberam o melhor de Deus aqui nessa terra. Um deles está até aqui com a gente, Caleb, ali atrás de meu pai. Seu Bino, né, seu Bino? Gente, Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus não é um amuleto
para a gente usar quando a gente quer. Jesus é bom. A gente ouve muito isso, né? Ele é bom mesmo. Jesus é fiel. Jesus está no controle. Deturpam totalmente a mensagem, né? E a minha preferida é essa aqui. A pessoa faz um bocado de cagada na vida e depois diz assim, sabe como é, né? Deus está no controle. Meu Deus, gente. Deus sabe de todas as coisas. E por isso mesmo eu digo, Ele sabe, mas não vai dar certo não. Sabe por quê? Vamos para o texto. Livre-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Primeiro, livre-se de tudo que não convém. Segundo, pare de pecar. Terceiro, permaneça perseverantemente no foco. E quarto, tudo isso é possível não tirando os olhos da palavra que é Jesus. É isso que esse texto diz. 4 premissas para você viver o melhor de Deus aqui nessa terra. É como dirigir sobre uma tempestade terrível. Aquela tempestade forte. Se você focar os olhos na chuva que bate no para-brisa, você vai ter um acidente grave. Você precisa olhar além da chuva adiante, para continuar no caminho certo. Se você focar no problema, você vira o carro, você bate o carro, alguma coisa acontece. Você precisa focar além do que o problema está mandando você focar. Preste bastante atenção, gente, ao que eu vou te falar agora. Ao que eu vou te garantir agora. Onde você foca durante a crise, define se você vai afundar com ela ou passar por ela. A pergunta que não quer se calar essa noite é: onde você tem focado durante a crise? Você vai afundar com a crise ou você vai passar pela crise? E aqui eu começo a pregar. Eu vou trazer 2 pontos só e uma conclusão. Vai ser rápido e caceteiro mesmo. Mas Deus vai falar conosco essa noite e já está falando. Porque você pode estar se perguntando, pastor, mas você começou com Noé. O que é que isso tem a ver? Ou você enlouqueceu ou está fora do tema? Não estou não. Eu quero falar no primeiro ponto sobre a arquitetura da sobrevivência. Olha aqui. É que muitos não alertam um detalhe nesse texto de Noé. O mundo está um caos. Continua, né? Geração perversa. Acho que está violento, né? Perseguições, tudo acontecendo aí, como na época de Noé. Aí Deus vai dar uma instrução curiosa a Noé, porque na verdade eu só precisava ler esse último versículo que eu li hoje, mas eu vou repetir aqui para ver se vocês pegam. Faça-lhe um teto, com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deus deu as medidas exatas. Deus fez uma casa onde Noé iria morar durante algum tempo. E a pergunta é: cadê as janelas da minha casa, seu arquiteto? Como é que um arquiteto faz uma casa sem janela, gente? Sobre a iluminação, a ordem foi específica. A arca teria apenas uma janela, chamada de claraboia, que fica na parte de cima. A arca não tinha janelas laterais. Deus não permitiu janelas laterais. Isso não é apenas uma falha de engenharia, não. Era proteção emocional e espiritual. O mundo afundava em juízo e Deus queria preservar a mente de Noé. Isso é forte, gente. A ordem era clara. A visão de quem está na arca não pode ser horizontal, tem que ser vertical. Vocês compreendem isso? Noé não foi chamado para acompanhar de camarote o afundamento de sua geração. Noé não foi chamado para, de camarote, olhar a desgraça de uma população morrendo, olhar tudo no caos
ele tinha que estar na arca ali, olhando apenas para o Senhor. Isso é muito forte. Noé foi chamado para permanecer sensível ao céu. Meu Deus, cara. Continue vendo, igreja, o que está todo mundo vendo, para ver onde você vai parar. Continue vendo caos na TV, caos nas redes sociais, em tudo que é lugar. E você vai perder a visão da janela que leva ao céu. Você tem duas escolhas ao sair daqui essa noite. Ou afunda junto com o mundo, e eu incluo a classe religiosa aqui, que afunda mesmo. Ou você afunda junto com o mundo, ou entra na arca que não tem janelas laterais. Se você está olhando muito para a situação do caos, eu vou dizer uma notícia triste para você, mas pegue o conselho de Deus. Se você olha tanto para a situação do caos, isso é um sinal claro de que você não entrou na arca. Sabe por quê? Porque a arca não te dá essa possibilidade. A única visão da arca é o teto. Por isso, estais assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. A paz que Cristo deixou não é como o mundo dá, mas como a janela de cima dá. Se você está olhando para as janelas laterais e a arca não tem janelas laterais, é sinal de que a gente não está na arca. E como eu posso saber, pastor? Como eu posso saber? Assim, responda essa pergunta. As janelas de sua vida estão na horizontal ou estão na vertical? Você está preocupado mais com a desgraça que está havendo no mundo ou com as promessas que estão vindo de cima? O mundo ia se destruir, mas tinha uma promessa para aquele que estava dentro da arca, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna. Eles não pereceriam. Isso é lindo demais, gente. Eu tenho um segredo para te contar. Só não vai morrer quem estiver dentro da arca. Eu já vou para o segundo ponto. A doença das janelas abertas. Eu quero que vocês imaginem agora, se Maurício fosse o arquiteto daquela arca, eu ia botar um bocado de janela lateral. Então vamos imaginar essa arca aí, cheia de janela lateral, né? Me responda aí, se fosse você nessa arca e as janelas na sua frente, vejam lá, passou um corpo boiando, deixa eu tirar uma foto aqui, já vou postar na internet. Não é assim não? Rapaz, é batata isso aqui. Essa tempestade não vai parar não, velho. Cadê? Passou um mês. Cadê a tempestade? Não vai parar não. E esse governo que não manda um barco? Não é possível, essa tempestade vai me pegar, ninguém vem nos ajudar. Selfie, tô na tempestade. A gente ia grudar nas janelas laterais e ver toda a desgraça que está na nossa volta. Perderíamos o foco em quem? Na promessa de Deus sobre o pós-arca. É interessante, gente. A gente quer dizer que está ligado em tudo, e a gente está ligado em tudo que o mundo oferece, e totalmente desligado da arca do Senhor. São muitas, gente, as janelas laterais que estão permitindo que a gente descanse naquele que só colocou uma janela no teto. A gente pega o nosso celular, né? A gente gruda ali e só vê miséria. Aí a gente vê, olha aqui, ó, bomba no Irã. Aí a gente muda de janela, né? Rola a tela assim, ó. TikTok é mestre nisso. Você rola, aí vem outro, né? Político, ladrão e não sei o quê. Roda de novo. Perseguição aos cristãos e não sei o quê. Cara, com todo o amor e carinho. Isso são janelas laterais. O mundo caminha para a destruição. Você vai ficar olhando nas janelas laterais, o mundo se destruir, ou você vai finalmente fechar essas janelas laterais e olhar para Deus, porque as instruções dele são claras. Eu coloquei uma janela em cima para você focar no céu. Olhe para as coisas do alto.
todo dia, gente, todo santo dia é uma nova enchente emocional entrando pela alma. Você compreende isso? Se Noé passasse 40 dias olhando as laterais, se ele passasse 40 dias olhando todas as desgraças, sabe o que ia acontecer? O mesmo que ia acontecer com a gente. O dilúvio que estava do lado de fora entraria para dentro dele. Ele sobreviveria no corpo, mas morreria na alma. A gente quer o quê? Sobreviver no corpo? Ou a gente quer viver o que Deus tem para a gente viver nessa terra? A paz dele, ninguém tira. Eu não vou ficar escolhendo olhar para a miséria, não. Eu vou continuar olhando para cima, porque eu sei que é de lá que vem meu socorro, no tempo dele, quando ele quiser. Mas minha janela, não tem nem como mais olhar lateral. Se eu estou na arca, não tem janela lateral. Ele me obriga a olhar para cima. Só vou ver o céu. Nossa geração adoeceu exatamente por isso. Por causa das janelas laterais. Está cheio de crente que está morrendo por causa das janelas laterais. Tem gente que não tem animação nem de vir ao culto por causa das janelas laterais. Você não tem animação nem de ler a Bíblia por causa das janelas laterais. Festeje com sua família. Curta os seus amigos, viva o que tem para viver aqui, sendo seguidor de Jesus Cristo, ande com os pés dele, e quando vier essas desgraças todas que vêm, gente, Jesus Cristo diz, alegrem-se, olhe para o céu, porque é chegada a sua redenção. Olhe para onde? Para o céu, para a única janela que um cristão verdadeiro tem que olhar. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus. É por isso que a palavra de Deus é clara, meu irmão. Olha o que fala Provérbios 4, 23. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se Noé olhasse todas as janelas das desgraças, a última coisa que ele ia guardar era o coração dele. Lembre-se, dentro da arca você está protegido. E nessa arca chamada Jesus, todos, eu vou repetir, todos que se decidirem por ele, têm lugar dentro. É lindo, né, velho? Eu já vou para a conclusão. Eu falei que era rápido e caceteiro. O cuidado nas portas e janelas fechadas. O maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas não é nos tirar da tempestade, é manter a mente da gente sã dentro delas. Eu vou repetir para você que não entendeu. O maior milagre, não peça para Deus te tirar da tempestade. Ore para Deus deixar a sua mente sã enquanto você estiver dentro dela. No mundo terei tempestades, mas tenham bom ânimo, eu venci todas elas com a mente. Jesus venceu todas com a mente. Satanás veio como um pastor para cima de Jesus. Como um pastor moderno mesmo, de várias placas religiosas aí. Um pastor que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Isaac. Satanás apareceu no deserto dele e citou a Bíblia, não a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo. Ele citou a letra. Faça essas pedras virarem pães, porque está escrito. Pá! E Jesus vinha de lá e dava a interpretação da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, de toda palavra revelada que vier da boca do Pai. Eu ainda brinco, né, Rogério, assim, mas não se preocupe não. Vai ter um dia que eu vou pegar um pãozinho só e alguns peixes lá, uns 5 pães e poucos peixes, e vou multiplicar eu mesmo no poder que vem do alto. Mas não é para mim não, é para servir toda a comunidade. Não vá na onda de quem sabe Bíblia, vá na onda de quem vive a palavra, que se chama Jesus Cristo. A Bíblia, enquanto letra, só corrompe, só gera ódio, mas a palavra que vem de Deus, a revelada, essa traz vida, e vida em abundância, cara. Ah, gente,
A decisão de manter a mente sã não vem de Deus, Silas, vem de você. A decisão de se manter são é sua, não é de Deus. Não adianta clamar para Ele, gente. A mudança de mente é uma decisão exclusivamente nossa. Deus não vai invadir. Meu amor, preste atenção no que vai dizer Romanos 12:2. E não vivam, olha a ordem de Jesus, minha mãe. Não vivam. Ele não está dizendo, eu não vou deixar vocês não viverem. Ele está dizendo, vocês decidem, eu estou dando a ordem. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Aí ele vai dar outra ordem. Mas deixem que Deus os transforme. Permitam ser transformados pela renovação da sua mente. A decisão é nossa. Para assim poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente decidir que a gente não quer mais ficar olhando as janelas laterais, que a gente não quer mais andar nos sistemas que o mundo diz que é ruim para a gente, nos sistemas que o mundo diz que é bom para a gente, é pior ainda, nos sistemas que o mundo manda a gente andar, eu não quero olhar isso. Estou pouco me interessado para candidato de direita e de esquerda. O meu olhar está em Deus, e Ele disse que Ele não perdeu o controle de nada. Eu não olho mais para o lateral, eu só olho para cima. Que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem a... Se não, gente, eu sempre gostei, minha mãe está aqui, sabe, de historinha do Chico Bento, Cebolinha, Mônica, Cascão. A gente coloca Deus como aquele anjinho da revista ali, pô. A gente coloca Deus como um personagem de revista e quadrinhos, mas não crê que Ele é fiel para cumprir, que Ele é real, Ele é uma pessoa. E o Deus de antigamente que fez aqueles milagres ainda faz, gente. Mas a gente precisa olhar para cima. A gente precisa olhar para cima. Novamente, é decisão sua de não ficar pendurado nas janelas laterais e decidir olhar agora para a única janela que Deus colocou na arca, a de cima. A de cima, cara. Que tal a gente começar a olhar para cima, hein? Deus mandou fazer as laterais de uma outra arca, né? Chamada Arca da Aliança. Eu acho que vocês se lembram, né? De madeira de acácia. Eu sempre digo aqui, porque é muito doido, cara. Ele pega e bota, tem uns cedros do Líbano pertinho, era só subir os montes lá, velho. Aí ele diz, eu quero madeira de acácia. Uma madeira de segunda, assim não somos nós. Uma carne de segunda, se não for de terceira. Uma madeira de segunda, feita de um cipó grosso, enterrada na lama, cheio de nós e cheio de espinhos. Já Isaac sou eu facilmente aqui e qualquer outro que se identificar. Nós somos tirados da lama. Se pegar no nosso fraco, vai ver os espinhos que vão sair da gente. Cheio de nó, que não pode falar uma coisinha que a gente se ofende se deixar a mente, né, conduzir. Aí Deus fala assim, as laterais da arca é isso aí. Para a gente saber de onde a gente veio. Mas o topo da arca, ele fala assim, eu não quero nem revestimento não. Revestimento madeirinha não. O topo da arca é ouro puro. Para a gente saber de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Por isso que a tampa é de ouro maciço. Não confie na sua madeirinha de cipó, toda cheia de nó, não. Não confie nas laterais da arca. Confie naquele Todo-Poderoso, que botou a tampa de ouro puro e fino. Talvez você tenha chegado hoje aqui frustrado, gente. Reclamando por que certas portas se fecharam. Se você for como eu, aí em algum momento você vai se frustrar e vai dizer, por que, Senhor? Eu brigo às vezes com o Senhor. Sei que vou estar perdendo, mas eu quero, até perdendo a gente está ganhando, né? Então eu falo, Senhor, não estou entendendo nada, Senhor. Vai deixar eu me envergonhar durante o mundo. Mas pelo menos eu estou olhando para cima, gente. E talvez a gente esteja muito frustrado por que isso. Reclamando porque algo está acontecendo no mundo.
porque algo está acontecendo na vida particular, se a gente está dentro da arca, se a gente está obedecendo. Talvez um projeto que não deu certo, talvez um amigo que se afastou, que te traiu, amigo de infância. Talvez pessoas que saíram do nosso convívio, que a gente achou que ia nos ajudar, Mateus. Ou uma situação qualquer no mundo, corrupções, dólar alto, preço de gasolina, tudo isso aí. E a gente entrou frustrado aqui essa noite. A gente só consegue enxergar perda. Mas Jesus me mandou aqui para dizer para vocês, não é perda, é cuidado. Provérbios 10, 22 vai dizer, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Meu Deus, cara. Deus quer que você feche as janelas laterais da sua vida. Sabe por quê? Para impedir que o caos externo provoque um colapso interno. Ele sabe a situação que a gente está vivendo. Um esfriamento do amor, meu amor, como nunca houve antes. Quando a gente fala que a gente é evangélico, o povo quer correr, porque essa placa evangélica, a última coisa que expõe é amor, é só doutrina, é só ódio, é só dedo apontado. A religião tem esse dom de causar desgraça. Por isso que a gente é filho de Deus que olha para cima, gente. Para cima. Esse caos externo não pode causar um colapso interno na gente. Guarde isso no seu espírito. Nem tudo o que acontece lá fora merece estar dentro de você. Você pode escolher, Silas, o que você quer dentro de você e o que você manda pastar. Uma coisa tem que estar dentro de você para mandar o resto pastar. É a paz de Jesus. Simplesmente confie no Senhor e descanse nele. E o mais, ele fará. Colossenses 3, 1, 2 vai dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, a gente já ressuscitou com Cristo aqui? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se a gente olhar para as janelas laterais, Níris, a gente vai ver um bocado de colapso aqui na terra. Mas se a gente buscar as coisas de cima, está dizendo que Cristo está assentado com o Pai nas regiões celestiais. E o que foi que Cristo disse para a gente? Que a gente está sentado com Ele agora nas regiões celestiais. Então nós somos um com a arca, cara, e um com Deus. A gente tem uma visão privilegiada de cima. Eu posso pedir uma coisa para vocês? Eu já estou terminando. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Feche os olhos. Imaginem que vocês estão no lugar de Noé, nessa arca aí. Eu quero que vocês imaginem mesmo. Eu estou nessa arca aqui, ó. A arca balançando lá. A arca está saindo, a arca de Noé. Não é hipnotismo, não. Isso aqui é correto. Vocês estão dentro da arca. Conseguem se ver nessa situação exata, né? O mundo inteiro se esvaindo à sua volta. Estou de olho fechado aqui também. Pessoas boiando estão passando aí à sua volta. Né? Deus destruindo tudo. Casas que você mora. A arca balançando e você sentindo. Você está até ouvindo, o mundo está gritando à sua volta, a tempestade está rugindo lá fora. Mas a janela de Noé, essa que você está dentro agora, continua apontando para o único lugar, para cima, mas seus olhos estão fechados. Agora eu quero, ainda de olhos fechados, que vocês saiam da arca agora e se vejam ao lado de Cristo. Na sua imaginação, pode ser um céu, pode ser uma floresta, eu não sei. Mas vocês estão agora do lado de Cristo, protegido por Ele. Realmente, naturalmente, vocês estão do lado de Cristo. Ele está do seu lado. Será que você vai conseguir olhar para alguma janela que esteja do seu lado? Cristo está do seu lado. E tem um bocado de janela também ao seu lado, que você consegue ver todo o resto
Você vai conseguir olhar para outro lugar, sabendo que Cristo está do seu lado? Abre os olhos agora que eu quero dizer uma verdade para vocês. Cristo continua do seu lado. Não há necessidade de olhar para as janelas laterais. Ele está do seu lado o tempo inteiro, até mesmo no final dos tempos. Cara, gente. Cara, vocês não estão entendendo isso aqui, gente. O que Jesus está nos dizendo essa noite é que a gente não está mais na posição de sobreviventes do dilúvio. Jesus Cristo nos colocou na posição de vencedores com Cristo. Não somos apenas sobreviventes desse dilúvio, não. Nós já somos vencedores por meio daquele que morreu por nós, cara. Isso é lindo, velho. Isso é lindo demais. Igreja, gente. É hora de parar de a gente alimentar a nossa alma com a água suja daquilo que está afundando. Vai tudo afundar. Essas corrupções. Jesus Cristo disse que reis vão cair. Donos da terra vão pedir clemência. A grande Babilônia vai desabar e o povo vai dizer, caiu a grande Babilônia. Esse comércio de igrejas. Vocês não pensem que grande Babilônia é a igreja católica, não. É o sistema religioso, cara. Esse sistema todo religioso, político e econômico. Vai tudo cair. Isso tudo são águas sujas de almas de pessoas que a gente está alimentando nossa alma com isso, com podridão, com preocupações. E Jesus diz, não andeis ansiosos, descansem em mim. Quando quiser buscar por socorro, ele diz assim, meu amor, olhei para os montes, de onde vem meu socorro? Aí Jesus chega em João 4 e traz essa passagem de outra maneira. Ele fala, não vem dos montes não. Ele não falou isso? Olhei para os montes, de onde vem meu socorro? Não vem dos montes não. Ah, então olhei para o templo, de onde vem meu socorro? Também não vem do templo não. Chegará o tempo, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores me encontrarão apenas quando me adorarem em espírito e verdade. E isso você não vai encontrar nas janelas laterais, só na janela que está de cima. Cara, gente, ouçam o conselho desse pastor, gente, que parece pequeno, mas que aprendeu a andar na contramão do mundo e recebe um bocado de balajada por causa disso. Nem existe a palavra balajada, mas aí fica melhor ainda e mais potente. Gente, tem muita gente boa, ouça isso aqui com muita atenção. Tem muita gente boa, Isaac. Nires, tem muito crente fiel, perdendo as forças na caminhada por causa das janelas laterais. Eu sei disso. Afundando como Pedro. Tudo porque olha para tudo quanto é porcaria, menos para o alto. Deus vai provar o nosso coração, como já tem provado. E não pense que isso não é grave, não. Isso é muito grave. Isso representa falta de fé. E a fé é o canal para a graça, compromete até a nossa situação. Aí você está dizendo que se a gente ficar olhando para as janelas laterais, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer quem vai para o céu e para o inferno? Eu só estou dizendo que se isso representar a falta de fé, você não chega à graça. Se você não chega à graça, não tem salvação. Que nível está a sua fé? A nível que você confia num Deus vivo, ou no nível que você colocou esse Deus apenas como um Deus da Bíblia, religioso, mas que você tem que fazer tudo nas suas forças. Não adianta dizer que é de Cristo, se as janelas de sua vida são laterais. Cristo é a arca, e as janelas de nossa vida tem que ser no teto. Quando Deus fecha todos os acessos ao nosso redor, gente, Ele não está nos isolando para nos punir, não, gente. Ele está preservando a nossa saúde mental de todo o caos que o mundo tem para oferecer. Por isso que Ele tira muita gente de nossa vida e a gente grita, por que saiu atrás? Deus tira até contratos, né, minha mãe, de minha vida. Por quê? Porque isso aí, gente, podia me levar à destruição.
Mas o que importa, o mesmo Deus que tirou, Ele dá. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E se não der, Ele nos deu tudo. Ele nos deu seu Filho que morreu, não numa cruz bonitinha como essa, mas numa cruz bem mais alta, no madeiro, com pregos nas mãos, nos pés, sofrendo e pagando, recebeu todo o pecado do mundo nele, para nos dar o acesso ao... A palavra diz que o véu se rasgou de baixo para cima. O véu, a palavra diz claramente que é a carne de Jesus. O véu que se rasgou foi Cristo, ele se rasgou, o sangue dele abriu uma janela. E para a igreja de Filadélfia ele fala: eis que ponho uma porta nos céus, que ninguém pode fechar. Quer entrar por ela? Comece a olhar para a janela de cima, porque tem bênção chegando nas nossas vidas. Escolha hoje fechar janelas laterais. Isso é uma palavra de Jesus. Escolha hoje fechar as janelas laterais. Volte a ter uma visão vertical. E só olhe para aquele que governa acima das águas. E eu te garanto, tudo, absolutamente tudo, vai contribuir para o seu bem. Vocês creem? Então aplaudam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Agora eu nem preciso dizer para fingir que está acabando, porque eu já acabei. Está vendo? Rose que ri, né? Que eu falo que vou beber um golinho de água e termino bebendo o copo todo. Gente, essa palavra veio como um dilúvio bom em minha vida. Antes de Isaac pregar na quinta-feira, ela veio na quarta. E ali, meu amor sabe, como eu também sou doido por Jesus, como você deu testemunho aqui. E às vezes eu estou no banheiro, falo, me dá meu celular rápido, então anota isso aí, que pensamento veio agora. Aí ela já dá risada e já manda uma mensagem para mim com algum pensamento que ela nem sabe onde eu vou encaixar, mas eu não quero perder a voz do Espírito Santo. Essa mensagem foi uma mensagem de bênção, de cuidado. Vocês têm reparado que Jesus tem dado essas palavras de cuidado? Quem pegou o outro culto de quinta, pegou essa, pegou de quarta-feira. Deus quer livrar a gente de tudo que vem e que já está vindo. O que Ele está dizendo é, não olhe para tudo isso aí. Olhe para mim, tenha os olhos fitos nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E Ele repete isso, Isaac, no mesmo versículo. Por quê? Porque Ele sabe que a nossa carne, Mateus, quer olhar para o problema, quer olhar para as janelas laterais. Você acha que Noé não ia ficar ali naquela janela olhando? Talvez se compadecendo. Eu fico imaginando Isaías quando foi dar o recado que Ezequias ia morrer. Rapaz, o coração de Isaías devia estar ali doido para dizer para ele, não vai não. Porque o profeta é assim, a gente não quer o mal. Mas Deus, eu creio que Ele falou claramente essa noite nos nossos corações. Coloca a mão no seu coração. Tenha seu momento íntimo com Deus. Que o Espírito Santo te revele agora todas as preocupações que você tem tido. E o Espírito Santo está dizendo para a gente o mesmo que Ele falou no coração de Jeremias. E Ele diz assim, traga memória, Jeremias, traga memória, Rose. Traga memória, Caleb, Eula, todos aqui presentes, Alana, Maurício. Traga memória aquilo que já te deu esperança um dia. Traga memória aquele dia em que eu te livrei. Traga memória aquela bênção, quando um filho nasceu, quando alguma coisa boa aconteceu. Eu sou o mesmo Deus disso. Mas vocês têm esquecido de mim. Essa tecnologia de um clique tem colocado os seus olhos todos nas janelas laterais que podem destruir a sua alma. Filhos meus, olhem para cima.
Eu sou o mesmo Deus que te tira do lodo, te tirou da tempestade. Não queira voltar para ela. Seja usado por mim para trazer mais outras pessoas para a arca. Encham a arca de pessoas que eu quero receber a todos. Pai, louvado seja teu nome por essa palavra de hoje. Penetra nosso coração, Pai. Aqui tem um coração, isso eu tenho certeza, e outros corações, Pai, que cada um aí, Pai, eu creio, Senhor, eu creio do meu coração que cada um nesse momento está te dando liberdade, Pai, no espírito para mudar a mente. Que a gente se decide hoje para mudar a nossa mente, porque a gente quer experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. E que toda vez que a gente queira, Pai, interferir, Pai, que a gente queira ficar olhar de uma maneira ansiosa, Pai, de uma maneira que vai nos destruir para todo o caos que ocorre no mundo. Que a gente se lembre antes de olhar para cima e dar graças a Ti, que tem cuidado de nós. E aquele mesmo Deus que fez os céus e a terra, aquele mesmo Deus que escreveu o nome de cada um aqui e de quem está assistindo na internet, escreveu um futuro promissor para cada um de nós, está dizendo essa noite: olhe para mim, porque eu tenho um futuro glorioso para cada um de vocês. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam sobre todos nós hoje e para todos sempre. E quem crê diz, e aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.